Olá, todos do canal do Rádio Antigo. Eu sou o Thiago Coutinho e estou trazendo mais um vídeo aqui do nosso canal, falar sobre rádio, conversar sobre rádio, né? É a nossa conversa preferida, digamos assim, é o que a gente gosta de fazer. E aproveitando que esse domingo eu estou com uma folga, eu vou continuar o papo de rádio aqui com vocês. No vídeo anterior, eu mostrei aqui o meu, digamos assim, meu passo a passo de recuperação desse Sony, o ICF-8, um radinho muito bom, e ele ficou assim, depois que a gente recuperou, colocou para funcionar, né? Então tá aqui o radinho, disse que ia colocar a pontinha aqui vermelha, né, de uma pecinha de metal que eu tinha, acabei colando aqui na haste, e essa pontinha aqui fiz com Durepox, tá? E depois pintei com tinta ali, tinta vermelha. E o que acontece? Quando eu fiz a postagem desse vídeo aqui, tive aqui algumas ideias, alguns comentários de eu falar um pouquinho sobre radinho de mão, né? Radinho a pilha, 2 pilhas ou 4 pilhas, e a potência desses rádios, a qualidade desses rádios e potência. Então trouxe aqui alguns das minhas peças. Esse aqui foi do vídeo que eu fiz anteriormente. Esse aqui também tem vídeo sobre ele, é o Dunga 5. Comprei esse rádio para a Copa do Mundo de 2014. Esse aqui é um modelo da Moto Rádio. Esse rádio que eu acabei comprando também na feira. Tá? Ele não está funcionando, mas eu guardo muito bem guardado porque é uma peça de um valor considerável, né? Os rádios da Motobras, particularmente, eu gosto bastante. Esse aqui é um Seiko, mais ou menos década de 80. Esse rádio está funcionando. E aí eu guardo direitinho assim, que é para não... Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui a ficha dele. Pronto. Que é para não ter nenhuma avaria, não entrar muita poeira, né? Esse aqui é o Philips, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o Philips, um rádio menorzinho. É o AE 1500 da Philips, tá? E esse aqui é um radinho, digamos assim, um radinho chinês, sem marca, né? Falar um pouquinho sobre essas peças, tá aqui o modelo. Bom, Semink, eu creio que seja um radinho chinês. A qualidade desse rádio é muito ruim. Não por ser chinês, mas por ser chinês e ser muito mal feito. Tá bom? Então é isso. Mesmo que ele fosse chinês e que se o projeto fosse bom, o material fosse bom, a gente estaria falando bem dessa peça aqui. Bom, e o que acontece? Para falar assim a verdade, dentro desses rádios, o que eu mais gosto, digamos assim, é o material do Dunga, tá? Esse Dunga 5 aqui. Se eu não me engano, ele já é um transistorizado único. Tem vídeo sobre ele, mas agora eu não estou lembrando. E apesar do consumo dele ser bem alto, né? Ele leva aí 4 pilhas AA, e com as chamadas pilhas pequenas, né? E para mim, o som dele, tanto de AM quanto FM, é o melhor dentre esses radinhos pequenos aqui a pilha, né? É um projeto mais moderno, projeto de 2014. Tá mais ou menos na faixa do Sony. Acontece que o Sony ele talvez entregue menos áudio por conta de ser apenas 2 pilhas, né? E o Dunga já leva aí 4 pilhas. Então, entre esses dois, são os projetos muito parecidos, né? Em termos de engenharia de eletricidade, digamos assim, são rádios bem parecidos. Tem um radinho aqui, esse da Philips, por exemplo, ele já é um radinho, acho que não entrega nem meio volt de potência, ele pega um radinho, pilhas AAA, chamadas pilhas palito, né? Não sei se isso aqui está funcionando ainda. As pilhas estão boas, pronto, as pilhas estão boas. E ele é um radinho de bolso que não vai te entregar muita coisa, né? Ele tem praticamente só um chip, digamos assim, né?
Ele tem praticamente só o chip, não lembro muito bem como é que é a disposição desse rádio, mas esses rádios vêm uma bobina, um filtrinho, né? E basicamente um chip que vai fazer toda a função. O variável é um potenciômetro, tanto de sintonia de rádios quanto de volume. Você tem dois pequenos potenciômetros, não chega nem a ser um capacitor variável, já é potenciômetro. E, bom, esse radinho aqui ele acaba sintonizando bem, tá? Mas ele não entrega uma potência sonora que a gente exige, né? Este Seiko aqui, digamos, dentre os rádios que estão aqui, ele é o que apresenta um projeto de eletrônica mais antiga, né? Para vocês terem uma ideia, ele trabalha com par casado, casador de impedância, né, na saída do áudio. Ele tem as bobinas bem grandes de filtragem de FI, ampliação de FI, né? Os transistores deles são aqueles encapsulados cinzas, né? Bem antigo. E ele apresenta um alto consumo, na minha opinião, com quatro pilhas AA. Então tá aqui também é um rádio a 4 pilhas. A diferença aqui deste para este, que esse aqui foi aquele circuito bem antigo, né? Com casador de impedância na parte de amplificação do áudio, tá, gente? Então, ele é de uma modelagem bem antiga, mas tem um bom som, um som mais ou menos abafado e tal, que particularmente eu gosto muito. Um radinho de mesa, mas também pode ser de mão. Tá aqui o rádio da Motobras, ele já vai entregar, se eu não me engano, 3 watts, desculpa. 3 watts, muito perto de 3 watts, porque já são pilhas médias, né? E tanto o projeto dele, o CI, de processamento de áudio quanto de amplificação do som, fazem parte apenas de um CI. Eu estou procurando aqui o CI que eu tenho desse rádio, eu acabei tirando para estudar, e é este CIzinho aqui, ó. Desse, para quem não sabe aí desse motorrádio, é esse CI aqui, ó, TBA 700/L, tá? Ele faz tanto o papel de processamento do áudio quanto de amplificação do áudio também. Ele tem alguns ainda capacitores zebrinha, tá? Então, ele é um meio termo ali entre a parte antiga da radiofonia e a parte mais moderna. Esse rádio aqui deve ser final da década de 70, né? Onde alguns rádios, os rádios mais caros, digamos assim, já vinham com CI, já vinham com integrado e fazendo a parte de processamento de áudio e de amplificação, tá bom? Esse aqui eu ouvi em um outro aparelho, tem um som muito bom, apesar de, para ser de mão, né, digamos assim, ele já fica um pouquinho mais pesado, tá? Este radinho aqui, esse Philips, já é uma outra história, porque dentre os rádios que eu tenho, assim, rádios portáteis, esse aqui realmente é o que entrega. Esse rádio está funcionando, está tudo restaurado. E ele é o que entrega realmente a melhor qualidade de som que eu tenho, tá bom? E ele não sintoniza bem, ele faz muito barulho ao sintonizar, às vezes engasga um pouquinho a rádio, mas em termos de entrega de som, de qualidade, de pancada, né? Você sente um som pesado nesse Philips, para você ter um radinho assim de mão. Ele é muito bom. É um rádio valorizado hoje, né, no Mercado Livre. Estamos falando de 2022. O Mercado Livre está mais ou menos 250 a 300 reais. Eu tive a sorte de comprar esse rádio muito barato, se não me engano foi 30 reais, ele veio quebrado. E aí eu consegui trocar, tem vídeo sobre ele inclusive, como é que eu fiz esse reparo. Consegui trocar o integrado do áudio e aí ele funcionou bacaninha, tá bom? Eu vou dar pausa rapidinho no vídeo que eu vou mostrar mais um rádio que eu tenho.
Pois é, eu acabei lembrando desse rádio aqui. Esse aqui é o meu rádio do dia a dia, tava lá dentro. E é um Sanyo, também tem vídeo sobre esse rádio aqui. Ele é o RP 5040, é um dos meus rádios preferidos de mão, né? Pois entrega um excelente som, tanto na fronteira AM quanto na fronteira FM. Ele é um rádio de integrado, apesar de ele ser bem robusto, né? Ele é ali mais ou menos anos 80. E também um rádio que eu gosto muito, tem um som abafado, um som bem pesado. Uma sintonia muito, muito limpa. Parte de áudio também muito, muito limpa. Tá? Um rádio de uma durabilidade excelente. Tá bom? Sei que esse rádio é relativamente conhecido aqui no Brasil, né? Deixa eu ver se tá com. Acho que tá com pilha aqui, é do meu uso particular. Além do Gaston Niembro, que é auxiliar técnico do Juan. É um som cristalizado, né? Um som metalizado, muito, muito pesado. Enfim, esse radinho aqui, quando a gente fala custo-benefício a respeito de você investir num radinho de mão, o que acontece? É um rádio que talvez você compre por 40 a 50 reais e que não vai te trazer assim o que você busca, né? A sintonia dele é muito, muito precária, apesar dele ter aqui um LEDzinho que indica a sintonia. A sintonia dele é muito, muito precária. Ele acaba saindo de faixas quando você se movimenta, né? E o áudio dele é muito ruinzinho, tá? Ele leva aqui apenas duas pilhas. Mas e o que que acontece? Às vezes o preço de você comprar um radinho desses aqui e um radinho desse da Sony, por exemplo, não nem o Dunga, que o Dunga tá um pouquinho salgado, mas um rádio de uma marca totalmente desconhecida, eu suponho que seja ali da China, né? Um SEI muito, muito ruinzinho, um chassi horrível, uma sintonia precária, dá muito duro aqui. E que você vai investir um pouco mais para ter um radinho de mão melhor. Esse da Sony é muito, muito bom. Então, às vezes não compensa, tá, gente? Às vezes não compensa, a não ser que você compre assim de feira, um rádio já usado, né? Quase de graça, digamos assim. Se eu não me engano, esse aqui eu comprei por 5 reais. Este da Philips, tá? E a conversa é mais ou menos essa. Particularmente, o que eu mais gosto, assim, que eu sou fã, é do Dunga. Esse radinho aqui para mim é muito, muito importante, porque foi lá na década de 80, começando na década de 90, que eu aprendi a gostar de rádio em um radinho Dunga, não é esse daqui, era um azulado, um azul escuro. E não só por ser um rádio que gosto muito sentimentalmente, é um rádio que entrega uma qualidade sonora muito, muito boa. Quem é dono de Dunga sabe do que eu tô falando, né? Então fica aí a minha indicação, que esse aqui realmente, para rádio de mão, né? Radinho de pilha, para quem gosta ainda de radinho de pilha. Esse aqui é, digamos, o top, não é à toa que hoje ainda tem a edição, se eu não me engano, a edição 9 do Dunga, né? Na época de Copa do Mundo, ele também é muito vendido, ou era muito vendido, não sei muito bem como está o mercado hoje. E dentre os que estão aqui, a pilha, esse aqui, é um dos mais caros. Na época, em 2014, eu paguei algo em torno de 80 reais, hoje deve estar uns 150, 140 reais, tá? Mas, assim, vale muito a pena, né? Tem gente que tem coleção apenas de Dunga e suas edições, né, de Copas, de clubes, né? Então tá aí. Essas aí são algumas observações a respeito dos rádios, gente. Para quem gosta de rádio antigo, para quem gosta de conversar sobre rádio, tá bom? Então, dá like aí nesse vídeo, para esse vídeo alcançar mais pessoas que tem um hobby saudável, assim como você, assim como eu, tá bom? Muito obrigado, valeu!